lembrar daqui a 2 anos de fazer tudo direitinho, para a gente não errar. E agora, meditar na palavra do Senhor. Estamos estudando um livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro maravilhoso, porque nos mostra a história da igreja, desde o seu início. E nós sempre temos que voltar para esse livro para entender quem nós somos, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A história passou um dia, eu sempre estou prometendo isso, um dia a gente vai cumprir. Eu prometo para a mocidade algumas pregações, aí depois eu cumpro, viu? Eu paguei as pregações que eu devia para a mocidade, sobre finanças e a Bíblia. Tem uma que eu estou devendo, que é sobre o ministério, né, de ser solteiro. Estamos preparando aí, que já está preparado, só não teve oportunidade. Próximo ano, com a mocidade, vai ter uma mensagem sobre o ser solteiro, né? Se Deus me vocacionou para ser solteiro, vou ser solteiro, não tem problema. Só tenho que entender se é o que Deus quer mesmo. E aqui, o que eu quero dizer para os irmãos é que em breve vamos ter estudos bíblicos, passar essa onda de pandemia, a gente volta na quinta-feira, sobre história da igreja, para a gente entender a história da igreja desde esse período de Atos até chegar nos dias de hoje. O que é que aconteceu com a igreja de Jesus? E a igreja de Jesus mudou de nome várias vezes, né? Mudou de nome muitas vezes, e a gente vai entender onde nós nos situamos hoje. Mas estamos estudando Atos, que é o início da igreja aqui, capítulo 3. No capítulo 3 do livro de Atos, nós estamos tendo uma ideia geral desse capítulo, que é como pregar aos pecadores. Então, estamos aprendendo aqui como pregar aos pecadores. E a lógica aqui é que o grande milagre é a conversão. Esse é o grande milagre, a conversão. Cachoeira na igreja hoje. O grande milagre é a conversão. Do verso 1 ao verso 10, nós estudamos sobre a cura de um coxo. A gente explicou isso muito bem, né, no último culto. Os apóstolos, foram Pedro e João ao templo, e eles foram ali pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lembra quem era Pedro, né? E Pedro, aquele covarde que negou Jesus e que se escondeu, agora ele está com João pregando no templo ali, nos pátios do templo, e ele usou uma estratégia que a gente não usa hoje, porque nós não temos mais o dom da cura, hoje esses dons cessaram, mas naquela época eles usavam isso que Jesus deixou muito claro em Marcos 16, o que é que eles faziam? Eles curavam, como um coxo aqui, ele vivia diariamente pedindo, né, esmolando ali na porta do templo, no pátio do templo. Quando eles dois curam esse coxo, e ele fica de pé e vai para junto dos dois, a multidão se aproxima. Isso foi cerca de 2 meses, aproximadamente, após a crucificação, ressurreição e a assunção de Jesus aos céus. Então, eles chamam a atenção da multidão e começam a pregar a mensagem do Senhor. Mas o grande milagre não é a cura do coxo. O grande milagre é exatamente a conversão dele e de muitos outros aqui. Vimos também que a fé em Jesus é para os pecadores. Então, a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, nós temos que apresentar aos pecadores. Olha o verso 11, a gente vai só ler, porque nós vimos isso também. Vamos só ler do verso 11 ao verso 15. Atos 3:11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O pórtico de Salomão, como nós explicamos, era como se fosse um grande alpendre coberto, né? E ali as pessoas se reuniam, faziam uma sombra, e então eles podiam pregar o evangelho. 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos,
do que nós somos testemunhas. Eles pregaram o evangelho, pregaram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo aqui, apresentaram os pecados do povo. O principal pecado do povo naquele momento foi levar Jesus para um julgamento, os líderes no caso, o Sinédrio, um julgamento injusto, levaram para um julgamento romano, onde o governador romano, no caso Pilatos, nem queria condenar Jesus, mas eles, em um certo sentido, forçaram essa condenação. Pilatos cedeu, porque já estava muito desgastado com o povo judeu e com o próprio imperador, má administração do próprio Pilatos. Então foi necessário ele ceder e fazer os quereres do povo, e o povo foi insuflado pela liderança, no caso, o Sinédrio e os sacerdotes, o sumo sacerdote, crucificaram Jesus. Mas é interessante de tudo isso, é que Pedro, e aqui é uma marca de um convertido ao Senhor Jesus Cristo, ele não chama a glória para si. Ele fez um grande milagre, mas ele chama a glória para Jesus Cristo. Ele tinha tudo para pregar uma teologia da prosperidade aqui, ou para se exaltar como o líder de um grande grupo religioso que está nascendo. Mas ele não fez isso. Você nota que todo o capítulo 3, o foco é Deus Pai e é o Senhor Jesus Cristo e a salvação em Jesus. Isso aqui é importante nós lembrarmos, porque no mundo que nós vivemos hoje, os crentes não querem dar glórias a Deus. Eles querem reter a glória para si e aparecer mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Temos que nos avaliar bem, temos que ter muito cuidado, porque na igreja Jesus é que tem que ser adorado. É o Pai que tem que ser glorificado. Na igreja nós não podemos perder o foco na nossa vida cristã dia a dia, não podemos esquecer. Tudo que fazemos é para a adoração e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade do Senhor, que é Deus. E então chegamos na última parte desse capítulo, que diz que somente pela pregação da palavra é que há conversão, que vamos ver a partir do verso 17. Imagine só, curei um coxo, fiz um grande milagre, e agora, quem quer crer em Jesus, levante a mão. Mas não foi isso que eles fizeram. Houve uma pregação, houve um ensino da Escritura, porque é pela palavra. Então não pode ser só pela minha palavra ou pela minha experiência de vida. A Bíblia tem que ser ensinada. E Pedro aqui nesta pregação, para levar pecadores ao arrependimento e à conversão, ele cita o Antigo Testamento. Ele convoca a palavra revelada, porque isso aqui não estava revelado na época, estava acontecendo. O que eles tinham de Bíblia era o Antigo Testamento. Então ele usa o Antigo Testamento para falar de Jesus e para chamar aqueles israelitas que gritaram e clamaram para que Jesus fosse crucificado, para que esses israelitas viessem ao arrependimento e à conversão. Olha o que diz então o verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes pronunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Duas coisas interessantes aqui. E aqui nós lembramos Isaías 53, do verso 1 ao 12. Eles fizeram por ignorância, em que sentido? Pediram para Jesus ser crucificado, em que sentido? Ignorância no sentido de que eles não reconheceram que Jesus era o Messias, o Salvador prometido. Mas eles deveriam reconhecer. Ao mesmo tempo, Pedro exorta o povo, eles deveriam reconhecer. Por quê? Porque todos os profetas anunciaram que o Messias vinha sofrer, é o servo sofredor. Isaías é um exemplo, Isaías 53, do 1 ao 12. Então por que os judeus que conheciam tão bem o Antigo Testamento, eles conheciam tão bem decorado o Antigo Testamento, eles não viram em Jesus o Messias? Jesus deu todos os sinais de ser o Messias. Vimos isso no Evangelho de Lucas. Nós passamos mais de 5 anos estudando o Evangelho de Lucas, toda manhã aqui nessa igreja. E uma das coisas muito frisadas foi o fato de que os sinais que Jesus fazia, cura, ressurreição de mortos, transformar, multiplicar o pão, transformar água em vinho, todos os milagres que Jesus fazia, eles tinham um propósito, que não era a ação social.
Era o propósito de mostrar para o povo de Israel que ele, Jesus, era Deus. O Messias prometido do Antigo Testamento era ele, Jesus. Óbvio que ele amava e abençoava as pessoas a quem Jesus curava, a quem Jesus expelia demônios, é óbvio. Mas esse não era o propósito principal, era o propósito secundário. O propósito principal era mostrar, eu sou Deus, eu sou o Messias. E Jesus falou isso claramente. Mas os israelitas não enxergaram. E aqui, irmãos, tem um alerta muito importante para nós. Conhecer a Bíblia, fundamental. Por sinal, daqui para o fim do ano vão ser impressos novos calendários de leitura bíblica para podermos recomeçar a leitura bíblica anual, a partir do dia 1º aí, certo? E todos nós devemos ler pelo menos uma vez por ano a nossa Bíblia, para nossa mente ficar afinada com a palavra de Deus. Mas não pense, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, que só ler a Bíblia resolve tudo. A gente tem que ler, interpretar coerentemente e viver a palavra. Ler a Bíblia é fácil, irmãos, é gostoso, é um bálsamo para a nossa alma. Mas viver a Escritura, em alguns momentos, é difícil. É difícil no início, mas depois também será uma bênção, também será um refrigério para o nosso espírito. Mas em alguns momentos é difícil. Então, não adianta só ler a Bíblia, porque nós podemos escolher da Bíblia só o que nos agrada e nos convencermos de que somos bons filhos para Deus, de que somos fiéis. Nós temos que observar da Bíblia um todo. Aquilo que nós estamos fazendo bem, porque tem parte da Bíblia que, graças a Deus, estamos fazendo bem, mas temos que observar e focar aquilo que não estamos fazendo bem. E nos investigar, e é aquilo que eu vou trabalhar na minha vida em 2022. O que é que eu não fiz bem em 2021 na minha vida, segundo a palavra de Deus? Eu oro, anoto, gravo na minha mente, e agora eu vou orar e buscar Deus para que no próximo ano, eu falo no próximo ano, metaforicamente, mas tem que ser hoje, né? Já, não precisa esperar a virada do ano, não somos místicos, né? Mas a lógica é que eu vou me dedicar a vencer esses pecados aqui. Porque, irmão, sempre tem pecado para vencer. Talvez você não percebeu ainda, mas sempre tem. Vamos nos investigando e nos purificando. Os judeus sabiam desses textos, conheciam os profetas, viram o Messias e não enxergaram o Messias. A pessoa, você vê o Messias e não conseguia enxergar, conhecendo a palavra de Deus, o Antigo Testamento que profetizava sobre ele. Imagina nós, crentes em Jesus, todo domingo nessa igreja, quarta-feira aqui na igreja, durante a semana lendo a Bíblia. Será que é possível que nós também não enxerguemos Jesus como Jesus é? É possível. A nossa incredulidade, apesar de sermos crentes, salvos pelo sangue do Cordeiro, é tão grande que a nossa mente nos trai e nos engana, que é possível não enxergarmos Jesus como ele realmente é. Por isso temos que ler a Bíblia todo dia, na sua inteireza. Não adianta só ler os salmos, só os provérbios, só os evangelhos. Eu tenho que ler tudo. E eu tenho que observar os textos. Ah, pastor, mas é muito complexo essas coisas. Não é, irmãos. Não é, porque é a palavra de Deus. Ele deixou para nós estudarmos e compreendermos. Então temos que fazer o mínimo de esforço para conhecer o Senhor nosso Deus, estudando a Escritura, fazendo o nosso devocional. Então, ele diz no verso 19, depois de dessa instrução, dizer que eles eram ignorantes no aspecto, mas no outro não, porque deviam conhecer as profecias dos profetas sobre o Cristo que viria padecer. Outro detalhe é que a Páscoa, desde Êxodo 12, ilustra o sofrimento do Cordeiro de Deus. Cada cordeiro que era sacrificado em Israel aponta para o Cordeiro de Deus. Imagine quantos milhares de milhares, trilhões de cordeiros foram sacrificados desde Êxodo capítulo 12 até esse dia aqui de Atos. Eram vários sacrifícios durante o dia de vários cordeiros, no período do deserto, no período do tabernáculo, no período do templo, depois no templo reconstruído, o segundo templo, ou seja, muitos sacrifícios, todos esses sacrifícios, derramamento de sangue, cordeiros degolados pelos ofertantes, apontavam para o sacrifício do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então eles tinham esse entendimento, o Messias vai sofrer. Então por que eles não enxergaram isso? Pecado e incredulidade. Depois de Pedro esclarecer tudo isso, mataram o autor da vida,
vocês preferiram Barrabás, um assassino criminoso, ao justo e santo, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Só resta uma coisa para vocês, povo de Israel: arrependam-se dos seus pecados. E é o que diz no verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O povo que gritou para Jesus ser crucificado teve a oportunidade de arrependimento. Os pecados seriam cancelados. Irmãos, não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa vir a cancelar a condenação desse pecado. O preço exigido por esse pecado. Acontece muito na modernidade. Os crentes cometem pecados graves. Eu não sei se tem um pecado tão grave quanto pedir para Jesus ser morto. Imagine só. Mas bem, os crentes cometem pecados graves. E eles pedem perdão ao Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Eles não acreditam que foram perdoados. Fica no coração assim, mas eu acho que eu não fui perdoado. Eu preciso de algo mais. Muitos entram num ciclo de sofrimento e de autopunição para poder se sentir melhor, porque não acha que foi perdoado. Sabe o que é isso? É incredulidade. É não crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É não crer que uma simples oração: Senhor, eu me arrependo deste pecado, tem misericórdia de mim e me perdoa, em nome de Jesus. Essa simples oração, ela não retira o peso do meu pecado. E a pessoa crente em Jesus vive carregando pesos de pecados já perdoados. E isso maltrata, e isso faz a pessoa sofrer, isso gera incredulidade, porque ela não acredita que o sangue de Jesus perdoou o pecado dela. Aí ela vai aonde? No psicólogo. Nada contra os psicólogos. Eu sei que tem psicólogos aqui. Mas psicólogo não perdoa pecado. Nenhum homem perdoa o pecado do outro. O psicólogo tem a função, tem o seu papel, mas ele não vai resolver problemas da alma. Não vai, porque não é a proposta da psicologia resolver problemas da alma. É Jesus que morreu na cruz, que resolve os problemas da nossa alma, que perdoa os nossos pecados. Está na Bíblia, isso é muito claro. 1 João 1,9, muito claro. Mas na prática, não parece tão claro. Você que é crente em Jesus, não esqueça isso. Se você estiver arrependido do seu pecado e suplicar o perdão ao Senhor Jesus Cristo, Ele já te perdoou. E você pode viver tranquilo porque você foi perdoado. É tão simples e parece tão fácil para nós hoje que não acreditamos que Jesus nos perdoa. E podemos ficar com neura na nossa mente, trazendo problemas que não existem. Irmãos, Jesus nos perdoou. Então vamos viver o perdão de Jesus com vidas tranquilas, pacíficas e aproveitando esse refrigério para a alma. Lembra o que estamos estudando em Romanos. Aí Paulo levanta um possível questionamento. Mas isso não vai fazer com que nós pequemos mais? Onde abundou a graça não vai superabundar o pecado? E o que é que Paulo responde? De modo nenhum. Porque a lógica humana se é tão fácil eu ter esse perdão, o que é que eu vou fazer agora? Oxe, eu posso viver pecando, fazendo um monte de coisa, é só chegar e falar umas palavrinhas e pronto, estou perdoado. Mas qual o problema dessa lógica? Sabe qual o problema dessa lógica? É que o crente, a pessoa convertida no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, ela não pensa dessa forma. Porque quando ela nasceu de novo, ela passou a pensar de outro modo, do modo como aqueles santos pensam, os que são regenerados e transformados pelo poder de Deus. É uma transformação sobrenatural. Como é que o crente pensa? Eu não quero mais pecar e ofender o Senhor Jesus que morreu na cruz pelos meus pecados. O pecado parece bom, mas é muito ruim, e eu não quero mais, eu vou viver longe do pecado. É assim que o crente pensa. O regenerado, transformado pelo sangue do Senhor Jesus. Ele não quer mais viver em pecado. Acaba pecando. Não gosta daquilo. E luta contra. Mas ele não quer viver nos pecados. Então você já sabe. Então, uma pessoa que pensa assim, vou pecar bastante, porque é só eu falar umas palavrinhas, e aí eu estou livre do meu pecado, é possível que essa pessoa nunca creu no Senhor Jesus Cristo.
porque não é um traço de uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Aqueles crentes transformados, eles são impelidos pela sua nova natureza a buscar a santificação, que é o querer viver mais próximo do Senhor. Mas lembre-se disso, Pedro pregou arrependimento para pecadores que gritaram e clamaram pela morte do Salvador na cruz. Não importa o tamanho do seu pecado, há perdão. Já pensou? Então, se você não é crente em Jesus, você pode se arrepender e confessar o seu pecado, e Jesus vai lhe receber. Não importa o tamanho do seu pecado, a quantidade do seu pecado, há uma nova chance. E para nós que somos crentes, não importa a condição de vida em que vivamos, se somos crentes dedicados, mais dedicados, menos dedicados, não importa. Se você confessa o seu pecado, zerou tudo para trás. Todo dia, todo instante é um recomeço. Não é uma bênção? Já pensou que vida maravilhosa? E esse amor de Jesus nos constrange, porque agora eu quero viver para agradar a Jesus, porque Ele perdoa os pecados que eu cometi hoje, as minhas falhas, Ele me deu o Espírito Santo para poder lutar contra os meus pecados e vencê-los e agradar ao Senhor. E amanhã é um novo dia onde eu posso buscar agradar ao Senhor. E caso eu peque, há uma nova chance para recomeçar. O Senhor sempre nos perdoa, porque Ele sabe que somos pecadores. E nós vamos amando cada vez mais o nosso Senhor. Não se culpe. A culpa destrói uma pessoa. Não se culpe pelos erros do passado. Confesse ao Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se. Peça perdão em nome de Jesus. Você será perdoado. Os pecados serão cancelados. A culpa destrói a vida de uma pessoa. Ninguém cura a culpa. Nenhum tratamento psicológico cura a culpa, exceto o sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz, o entendimento dessa doutrina, dessa verdade que cura a nossa culpa. Então nós podemos confessar o pecado, pedir perdão e o Senhor Jesus nos purifica. Culpa gera ansiedade, gera depressão, gera incredulidade e uma série de pecados e doenças da alma. Transforma pessoas alegres em pessoas tristes. E por conta disso, muitos crentes querem se maltratar, porque acham que merecem. Não mereço, eu tenho que maltratar o tamanho do pecado que eu cometi, eu tenho que me machucar, e vivem na tristeza. Isso não é o Evangelho, essa não é a vontade de Deus. O que Deus quer é que nós confessemos o pecado, nos arrependamos, confessemos o pecado, clamemos o perdão de Jesus e vivamos em amor ao Senhor, proclamando o Evangelho. Esse é o plano de Deus para nós. E é maravilhoso. Até entender essa graça, porque o ser humano ele prefere se maltratar. Crentes preferem se maltratar do que receber essa graça. E é essa graça que vai nos constranger e nos mostrar o quanto Deus nos ama. Chega o ponto que você que é crente vai dizer: Pai, Deus me ama tanto, como é que eu cometo essa falha? E você vai fazer de tudo para não cometê-la mais, por amor ao Senhor. Não para ter perdão dos pecados, mas por amor ao Senhor. E então vem o verso 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então veja, eu tenho que me arrepender, converter, os meus pecados serão cancelados, e o que é que eu vou ter? Refrigério. Essa palavra é muito cara aqui para uma região desértica. E a gente tem o nosso calorzão aqui do Ceará também, né, e da região Nordeste, então refrigério, como se fosse uma brisa fresca, um alívio, um conforto, só que é um conforto para a alma. A presença do Senhor estará conosco, está conosco nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, e Ele tem uma promessa, que Ele vai enviar Jesus, né? Deus vai enviar Ele, o Cristo, que já foi designado, que é Jesus. Ele vai voltar para estar conosco. Olha o verso 21. Ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Isaías, capítulo 65, fala do retorno do Senhor Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 14, também fala de Jesus pisando no Monte das Oliveiras e o monte se abrindo ao meio. Jesus vai retornar,
vai estar conosco novamente. Hoje, nós crentes em Jesus somos desacreditados, até pelo mau testemunho de muitos dos nossos irmãos. Mas em breve Jesus vai voltar, e aqueles que escolheram viver na incredulidade, no pecado, nas idolatrias, na promiscuidade, serão julgados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, porque vão sofrer pelos pecados que cometeram. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo de anunciarmos a mensagem do Evangelho, as misericórdias de Deus, o perdão dos pecados. É hoje. Nosso Deus é maravilhoso e é misericordioso. Mas quando Jesus retornar, que é o que ele está dizendo aqui, os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas, isso já foi anunciado no Antigo Testamento. O Novo Testamento é cerca de 80% do Antigo. Isso é importante ler o Antigo, porque o Novo Testamento, os apóstolos e autores estão replicando o que foi dito no Antigo e atualizando com novas profecias que haverão de se cumprir, ou explicações das velhas profecias. E a mensagem de salvação, obviamente. Então, isso vai acontecer um dia, e vai haver o julgamento das nações que não creram no Senhor Jesus Cristo. Pedro está dizendo isso muito claro. E qual a autoridade de Pedro? Os profetas, pela segunda vez. Veja a marca do servo de Deus aqui. Ele não fala dele, né? Ele não puxa a glória para ele, quando curou o coxo. Ele fala do que os profetas disseram, o que a palavra de Deus diz. Isso é muito importante quando você for na internet ver vídeos de pregadores. Fiquem atentos àquele que só fala dele, das coisas dele, do jeito dele, né, da obra dele. Fiquem atentos aos pronomes, eu, meu. É necessário falar do Senhor Jesus Cristo, da obra de Deus, da palavra de Deus e a mensagem da Escritura, porque isso mostra que é a palavra de Deus genuína sendo pregada ali. E o verso 22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre nossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ele convoca, além dos profetas, o próprio Moisés, está lá em Deuteronômio, capítulo 18, essa promessa e profecia de que iria chegar, da perspectiva de Moisés, iria chegar um profeta semelhante a ele, obviamente falando do Senhor Jesus Cristo. E Pedro está aqui mostrando, chegou, é Jesus, é o que Pedro está dizendo. Verso 23, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Entende? Então, toda alma que não ouvir a mensagem do Senhor Jesus, exterminada. E o verso 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Todos os profetas, todo o Antigo Testamento, ele está sintetizando uma mensagem que é muito difundida na velha aliança, no povo de Israel. Como é que eles não sabiam disso? E então, verso 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Você percebe o esboço de Pedro aqui? Falou dos profetas, principalmente Isaías, depois foi para Moisés, depois chegou em Abraão, a aliança feita com Abraão. Ele foi voltando no tempo dos profetas, a profecia com Moisés e a aliança com Abraão. Essa bênção aqui a todas as nações, que é dito lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, é o Senhor Jesus Cristo, que veio para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Está aqui, a aliança que Deus fez com Abraão, se consumando em parte com a chegada de Jesus. Você vê que o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Quando lemos esses textos aqui, é uma aula que Pedro está nos dando para entender o que o Antigo Testamento diz. Porque quando a gente lê só o Antigo, a gente fica meio confuso. Quando você lê um texto desse, ele está explicando. Jesus também pregou isso. A gente vê essa pregação do Senhor Jesus Cristo lá em Lucas, capítulo 24, verso 15. Quando Jesus está lá falando aos discípulos no caminho de Emaús. Ele diz tudo o que Moisés e os profetas disseram acerca dele. O próprio Jesus, ele cita o Antigo Testamento para mostrar que está se cumprindo a chegada do Messias, o Salvador. E o verso 26, ainda de Atos, capítulo 3, depois os irmãos leem Lucas 24, do 15 ao 24, não vamos ler hoje, devido ao nosso tempo, mas olha o verso 26, Atos 3, 26.
tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então Jesus foi ressuscitado por Deus, subiu ao céu para nos salvar, para que nós nos apartemos das nossas perversidades. Então tem duas formas de salvação aqui. Arrependa-se dos pecados, verso 19. Essa salvação ela é feita no momento da conversão. Quando nos convertemos, somos convertidos por Deus, é cancelado o nosso escrito de dívida. Há uma dívida com Deus. Todo ser humano tem uma dívida com Deus. Já nasce, quando ele comete o primeiro pecado, conscientemente, o ser humano já é condenado e tem uma dívida eterna com Deus, que só será paga no inferno de fogo, que é a condenação eterna, é a segunda morte. Mas aí vem o Senhor Jesus Cristo, que morre numa cruz para nos substituir nessa condenação do inferno. Quem crê no Senhor Jesus é salvo dessa condenação. Esse é o primeiro aspecto da salvação. Todo aquele que crê em Jesus já é livre da condenação do inferno. E eu faço o quê? Não fez nada. Ninguém faz nada. Nem aquela oração para a conversão, até aquela oração foi Deus que colocou fé no seu coração para você fazer. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto pede ajuda? Um morto pede remédio? Morto está morto. É necessário alguém ressuscitar o morto. Foi o que Deus fez conosco, no Espírito. Em breve, após a nossa morte física, ressuscitaremos fisicamente também. O Espírito já ressuscitou, mas o corpo ainda é de pecado. Em breve vai ressuscitar também. E então, há um segundo aspecto da salvação aqui no verso 26, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Embora salvos em Cristo, hoje, declarados justos e sem pecado diante do tribunal de Deus, hoje, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, não por nós mesmos, ainda vivemos nos pecados. Essa é a nossa realidade. E então, esses pecados nos maltratam, essa perversidade aqui são os nossos pecados, eles nos maltratam, nos prejudicam. Se você tem uma infelicidade ou uma tristeza, não pense que é outra coisa, a culpa não é do político lá, a culpa não é do governante aqui, a culpa não é de uma pessoa que lhe fechou no trânsito, a culpa é do seu próprio pecado. E é essa salvação que o Senhor também nos providencia, digamos assim, diariamente, porque podemos pedir perdão desses pecados todo dia e nos purificarmos, nos santificarmos. A Bíblia chama essa salvação diária e constante de santificação. Vamos nos santificando. É o que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. O que muitas coisas nós achamos boas nessa terra, na verdade não são. São apenas enganos, tolices, bobagens, que nós achamos que são boas, e na verdade são distrações, não são pecados em si, mas muitas delas são distrações, porque a nossa mente não consegue ficar focada muito tempo em alguma coisa, aí acabamos nos distraindo com muitas coisas, até inúteis, que não acrescentam a nossa alma, o nosso espírito e a nossa adoração a Deus. Pensando em tudo isso, irmãos, devemos pregar aos pecadores. Aqui nós vemos o apóstolo pregando aos pecadores, se redimindo, outrora covarde, negando Jesus e fugindo, mas depois da ressurreição, um pregador destemido. Pedro foi lá, pregou. Primeiro, curou um coxo. Mas o maior milagre é crer em Jesus. O objetivo principal de Pedro não era curar o coxo. Curar o paralítico ali era só a isca para chamar a atenção das pessoas para a real pregação e o real milagre, que era a conversão dos pecadores. Depois vimos que a fé em Cristo é para os pecadores, e Pedro pregou isso para aqueles que clamaram para que Jesus fosse crucificado. Imagine só, os mesmos que estavam gritando, olhando para Jesus, crucificam, crucificam, muitos deles se converteram aqui, nesta pregação. Que milagre! Já pensou? E por fim vimos que somente pela pregação da palavra que há conversão. Pedro não trouxe nada de novo. Pedro foi ao Antigo Testamento e disse: olha, os profetas falaram isso.
Moisés falou que vinha um profeta semelhante a ele. Olha, a aliança de Deus com Abraão está se cumprindo aqui, a bênção a todas as nações. Pedro não inventou nada. Pedro pregou o evangelho que era pregado no Antigo Testamento. E hoje nós estamos pregando o evangelho que foi pregado no Antigo e no Novo Testamento. Nós não inventamos a roda, nós não criamos nada, porque esta fé, ela já vem do Senhor. É o Senhor que nos traz a fé. É Ele que nos ensina na sua palavra, sua revelação específica, como nós devemos crer e como nós devemos viver. E como é maravilhoso crer no Senhor Jesus Cristo. Qual o resultado da pregação de Pedro? Atos 4, verso 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 5.000 crentes ali, porque Pedro e João foram pregar lá no pórtico de Salomão. Vamos orar para que nós também sejamos pregadores assim. Senhor, te louvamos, gratos pela tua graça e misericórdia. Nos aviva, Senhor Deus, no sentido de sermos corajosos como estes homens, pregando o teu evangelho, não chamando a atenção para nós, não inventando coisas que não existem, mas voltando aos princípios bíblicos e levando a tua palavra de salvação aos que estão perdidos, porque esse é o genuíno evangelho, a palavra de salvação do arrependimento de pecados e da conversão genuína. Ajuda-nos, Senhor Deus, a proclamarmos o teu evangelho aos perdidos, que nós nos alegremos com a salvação que temos, ó Pai, em ti, no Senhor Jesus Cristo, e que empenhemos a nossa vida para te glorificar, levando o teu evangelho àqueles que estão nas trevas do pecado. Esse é o nosso pedido de hoje e a nossa oração, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um, bom almoço a todos. À noite estamos aqui novamente às 18h30, adorando o Senhor nosso Deus. Deus abençoe.